Meus irmãos, hoje nós temos o quinto vídeo da nossa série Batalha Espiritual. E hoje o tema, gente, é imperdível, né? Hoje você vai descobrir o motivo pelo qual você não está vencendo na batalha espiritual. Como vocês sabem, gente, essa série é baseada nesse livro aqui, ó. Ele veio para libertar os cativos. Ele conta a história de uma ex-satanista. Como que foi o processo dela de libertação, de encontro com Deus, e até chegar nesse patamar de hoje ajudar outras pessoas que estão passando por batalhas espirituais, por processos de libertação, por querer conhecer o Senhor Jesus. É muito importante os ensinamentos trazidos aqui nesse livro, que inclusive eu não posso trazer todos aqui porque tem temas delicadíssimos, já que ela entra em detalhe de como era a vida dela lá na entidade satânica, né? Então eu não posso trazer isso aqui porque é bem provável que o YouTube possa derrubar algum vídeo aqui do canal. Então, eu recomendo fortemente para vocês, irmãos, comprem esse livro. O link vai estar na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que vai enriquecer demais a fé de vocês. E vocês vão aprender as artimanhas de Satanás e como ele faz para destruir a vida de um cristão. Tá bom, meus irmãos? E se você está gostando dessa série, está te edificando, comenta aqui embaixo, curta esse vídeo e compartilha com seu amigo que está precisando ouvir a palavra do Senhor. Tá bom, meus irmãos? E sobre o tema de hoje, gente, olha, todo vídeo eu falo, né, que o tema é muito importante, mas, gente, eu acho que esse tema aqui, se você não dominar, você já entrou numa batalha espiritual perdendo. Por quê? Isso é muito comum você ver cristãos, né, que ainda não tiveram aquele encontro real e verdadeiro com Cristo. É muito comum você ver aqueles cristãos que, em meio à batalha, conhecem da palavra de Deus, frequentam os cultos, está envolvido com pessoas da mesma fé, mas ele não consegue romper. Ele não consegue prevalecer sobre a batalha espiritual. E aí, meus irmãos, você se pergunta por quê? Tá ali todo domingo, assistir o culto, até medita na palavra. E não entende o porquê que ele não sai daquela batalha. E amados, como o tema desse vídeo é importante, porque o tema é justamente esse. O porquê você não vence a batalha espiritual, irmão. Ah, meus amados, vocês precisam entender o seguinte. Você sabe onde é que é o maior território de batalha que nós enfrentamos na nossa vida? Tá aqui. A nossa mente. Esse é um território que Satanás habita livremente para lançar dardos inflamados do maligno, como nós vimos no último vídeo. Meus irmãos, como Satanás consegue paralisar um crente através da mente, através dos pensamentos que ele coloca na vida de um crente. E aí você, na sua inocência, acha que aqueles pensamentos são seus, não consegue discernir e vai alimentando aquele pensamento diabólico que Satanás colocou na sua cabeça. Irmãos, você já entra na batalha perdendo se você não consegue controlar a sua mente. Veja o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ah, meus amigos, isso aqui é de uma extrema importância tão grande. Você vê que Paulo fala, né, anulando o sofisma. Sabe o que é sofisma? É uma verdade com um pouquinho de mentira e ela vem disfarçada. Não é uma coisa mentira logo de cara, não é uma verdade plena, absoluta, ela vem cheia de máculas. E Paulo já escreve aos Coríntios e fala, gente, anulando os sofismas. Como você anula os sofismas? Levando o seu pensamento cativo à obediência a Cristo. Olha aqui, olha aqui. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Gente, é muito importante você entender o que Paulo quis dizer aqui aos Coríntios. O nosso pensamento, ele ousou até dizer que nós devemos levar ele cativo, presos, escravizados para a obediência a Cristo. Porque se você deixar a tua mente livre, né? É como o ditado diz por aí, né? Mente vazia, oficina do diabo. É isso, irmãos.
Paulo fala de uma forma para que a gente venha entender que a nossa mente, se você não cuidar dela, se você não levar ela cativa para a obediência à palavra de Deus, obediência a Cristo, ela é terreno fértil demais para Satanás atuar. Você tem noção disso? Então ele fala, anule os sofismas. Satanás vai 24 horas bombardear a sua mente. Nem sempre ele vai falar que é ele, não, irmãos. Ele vai colocar pensamentos como se fosse você tendo, para que você ache que é da sua cabeça. Que talvez foi Deus que falou para você fazer aquela atitude que não era para fazer. E aí, se você toma, acabou. Como é que Deus vai te respaldar de uma coisa que ele não mandou você fazer? Você ouviu a voz errada. É um perigo isso, e aí você peca. Eu vou colocar aqui na tela duas figuras que mostram duas situações na qual uma pessoa conseguiu dominar a seta mandada por Satanás na mente dela e a outra que ela não conseguiu dominar. Essas figuras foram extraídas desse livro aqui, gente. Para você ver como a autora desse livro, ela vem trazendo detalhes de como você vencer uma batalha espiritual. Eu quero que você veja comigo aí, ó. Eu vou colocar bem grande aqui para você ver como que é uma cena em que Satanás dominou a mente da pessoa. E, gente, pasmem, essa cena foi que ela viveu na vida real, tá bom? Você vê aí que no primeiro quadrinho, a Nancy tá louvando ao Senhor, né? Enquanto ela se prepara para ir trabalhar. E ela tá cantando, louvando a Deus. E Satanás lança um pensamento na cabeça dela. Aí ele fala, eu aposto que Sally não lavou as louças a noite passada. Provavelmente era colega de quarto dela, né? E aí Satanás coloca um outro pensamento na cabeça dela. Ela é tão preguiçosa. Ela nunca faz a parte dela nos trabalhos da casa. Ela só está me usando. Ele joga um pensamento como se fosse ela pensando. Tem noção disso? Aí vem aqui, do nada, vem a outra menina, né, a Sally, e fala, bom dia, como você está? E ela ali já tá revoltada, com ódio, com raiva. E você vê a expressão dela de raiva e fala assim, ah, tchau. Não quer falar com ela. E aí, olha como que fica a Sally. Aí, Satanás vai na cabeça de Sally e fala para ela o seguinte, ela pensa que é melhor do que eu, está sempre agindo grosseiramente comigo. Ele vai jogando os pensamentos na cabeça da pessoa. Aí Sally entristece e fica, o que foi que eu fiz? E aí você vê o último quadrinho, Nancy saindo, cheia de raiva, indo trabalhar. E Satanás olhando pela janela falando, tem um dia podre. Conseguiu. Numa manhã, lançou dois pensamentozinhos, um na cabeça dela, outro na cabeça da amiga. Olha só o que aconteceu. O desentendimento entre elas, uma desejando mal para a outra, uma interpretando mal a atitude da outra. Amados, vocês não têm noção como que nasce um conflito. Nós devemos ter os nossos olhos treinados, a nossa mente treinada para identificar quando há uma seta do maligno para nossas vidas. Porque senão, irmãos, nós vamos perecer numa batalha. Estaremos sempre pecando diante do Senhor se nós não dominarmos a nossa mente. Satanás vai chegar para você e vai falar assim, isso é impossível de acontecer. Deus te fez a promessa que aquilo vai ser realizado, que aquilo vai acontecer, mas as circunstâncias são totalmente contrárias. Passa um mês, passa o outro, está piorando. Aí Satanás começa, será que era de Deus mesmo? Será que isso vai acontecer? Você começa a duvidar. Duvidou, negou a fé. Porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende? Aí Satanás vai te colocando maus olhos contra a pessoa. A pessoa passou, não falou com você. Talvez a pessoa nem te viu. Talvez ela tá num mau dia. Talvez aconteceu alguma coisa com ela. E aí você tá preocupado em saber que ela não falou contigo. Ai, metida, ignorante, que não sei o quê. Olha, gente. Devemos identificar os pensamentos que são lançados na nossa cabeça, gente. Porque aqui está o segredo para nossa vitória. Satanás vai tentar colocar dúvidas na sua cabeça, vai tentar minar a sua fé, ao passo que você venha pecar contra o Senhor e adiar mais ainda aquele plano dele para a sua vida. E agora a gente vai ver o segundo quadrinho, quando ela conseguiu dominar a mente dela.
Aí começa, né? Nancy lá de manhã louvando ao Senhor, enquanto se prepara para ir trabalhar. Ela ainda não viu Sally. Aí Satanás coloca na mente dela: eu aposto que Sally não lavou a louça noite passada. Aí Nancy já pensa, né? Nancy reconhece, tá escrito aqui embaixo, reconhece que esse pensamento não está sujeito a Cristo Jesus. Gente, olha o pensamento treinado para identificar os dardos inflamados do maligno. Olha aqui, o pensamento treinado. Ela reconheceu. Na hora que Satanás lançou aquele pensamento, olha o que ela fez. Satanás e seus demônios, eu os rejeito em nome de Jesus. Eu não vou permitir seus pensamentos sobre Sally. Vão embora agora. Na hora, amarrou o demônio. Olha aqui a imagem. O demônio saindo correndo aqui, todo amarrado. Aí chega a Sally e não se fala: bom dia, Sally. Obrigada por lavar as louças a noite passada. E aí você veja, né, irmão? Inclusive, no primeiro quadrinho, quando a gente vê, Sally tinha lavado a louça. Olha aqui. Na segunda parte aqui, mostra que Sally tinha lavado a louça, mas ela estava com tanta raiva que ela não conseguiu identificar que ela tinha lavado a louça. O ódio tinha consumido a alma dela. Ela não tinha conseguido identificar aquilo. E aí, no terceiro quadrinho, ela consegue identificar que aquele pensamento era de Satanás. E ela consegue repreender aquele demônio e começa o dia dela bem. Então, olha, gente, como que a nossa mente é um campo minado. Que se você permitir Satanás prevalecer, acabou. Você vai negar a fé. Então você tem que ter, gente, o pensamento treinado para identificar as setas do diabo. E aí você vai me perguntar, mas como vou fazer isso? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas antes transforme a mente de vocês, para que vocês venham experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse papel de transformar a mente, irmãos, é seu. É seu. Você não tem que esperar que o céu faça isso por você. Isso é um treinamento diário seu, controlando a sua mente. Porque, irmão, não adianta você conhecer a palavra, você viver na igreja, alguém botar a mão na tua cabeça para orar, vier o ciclo de oração na tua casa, você subir o monte o ano inteiro. Se você não controlar a sua mente, se na sua mente você está pecando contra o Senhor, você está fazendo coisas que não agradam a Deus, na sua mente você está pensando mal do seu irmão, você está tendo inveja do outro. O Senhor sonda mente e coração. E ali, gente, você entende? Você consegue entender que o interior do homem só Deus conhece? Basta você ver quando Deus escolheu Davi como rei. O próprio pai dele, Jessé, tinha esquecido do filho, mais jovem, mais moço. E os outros, que já eram de batalha, passavam diante do profeta e o profeta: eita, deve ser esse daí que deve ser o rei. E Deus falou: ei, eu não vejo como o homem vê. Ei, não se enganam com a aparência, não. Eu vejo o interior. E ele manda buscar o mais novo. E esse foi elegido rei de Israel. Então, irmão, não adianta você mostrar para Deus o mundo que você é crente se no teu interior você é podre. Você alimenta os dados inflamados do maligno. A sua mente é podre. Porque você aceita tudo aquilo que Satanás coloca na sua cabeça. Irmãos, vamos despertar para a fé. E aí você consegue entender o porquê que tem crente que está na igreja há 30 anos e não teve a vida transformada. Aqui a cabeça é podre. Não consegue filtrar os pensamentos, identificar, lutar contra Satanás na sua mente. Amados, olha o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses. Está escrito, irmãos, olha aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus é muito clara, irmãos, é mandatório. Nós não temos escolha. Ou nós aprendemos a ser verdadeiramente soldados de Cristo, ou sempre vamos perecer. Você entende? Nós precisamos parar de ser hipócritas, irmãos. E entender que você pode esconder a sua verdadeira face de uma pessoa, mas você não esconde de Deus.
não esconde. E Satanás sabe quando há uma brecha, quando há uma legalidade na sua vida. Ele não consegue saber o que você está falando com Deus, o que você está cogitando. Ele vai lançar o pensamento e vai observar o teu comportamento. Pelo teu comportamento, ele já sabe se aquilo deu certo ou não. E aí, irmãos, o que você tem que fazer quando vier pensamentos na sua cabeça? Você precisa entender o seguinte: existem 3 tipos de pensamentos que chegam à nossa mente: o pensamento de Deus, o pensamento seu e do diabo. O pensamento de Deus você tem que identificar, irmão. Olha só, para com esse negócio de falar que você tem intuição. Crente não tem intuição, não. O crente não tem sexto sentido, não, irmão. O crente depende do Senhor, é do céu. Então você não tem superpoderes para fazer a sua vida andar, não, tá? Você não tem. Ai, porque eu senti a minha intuição. Que não existe intuição pro crente. O que existe é alguma coisa que veio do céu para você e você tem que discernir. Se você acha que é uma intuição, ó, teu Wi-Fi com Deus deve estar ali com a conexão muito ruim. Pra você não estar conseguindo discernir que aquilo ali é do céu. E isso é um perigo. Você não discernir a voz de Deus é um perigo. Você está sendo um forte candidato para ser vítima de Satanás. Porque a palavra do Senhor diz que ele se transforma em anjo de luz. Então ele vai vir sutilmente na tua mente. E você vai achar que é de Deus. E a palavra do Senhor já fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você não consegue discernir a voz do Senhor, tem alguma coisa errada com você, irmão. Vai se consertar. Vai orar ao Senhor, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai fazer propósito, identificar qual é a hipocrisia que está reinando dentro de você. Você entende? Então, a voz de Deus é aquela que você tem que discernir logo. Se você está em dúvida, vai orar, mas não toma atitude precipitada. Como eu falei para vocês, Satanás, ele se transforma até em anjo de luz para minar a sua cabeça. Isso eu vejo muito, tá, irmãos? É triste, mas eu vejo. É triste, mas eu vejo. Então, a voz de Deus você tem que discernir. A voz de Satanás, gente, ele é mentiroso, né? Então, ele vai tentar fazer com que é a sua própria voz falando contigo, como se fosse o seu próprio desejo falando com você, como se fosse o próprio Deus falando contigo. Então, gente, quando vier um pensamento meio esquisito, parecido de Deus, os sofismas, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, você tem que imediatamente buscar entender se aquele pensamento está de acordo com a palavra de Deus. Peraí, será que isso aqui veio do céu mesmo? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Vai consultar. Ora ao Senhor que ele vai te responder. E se for Satanás, você já repreende ele na hora. Quando vier o pensamento que não é do Senhor, repreende na hora. Repreende na hora. Em voz alta, porque Satanás não sabe o que se passa na sua cabeça. Então você tem que abrir a boca e repreender que ele vai sair. Vocês entendem, irmão, a importância de você estar ali ligado com o Senhor, lendo a palavra de Deus, tentando discernir a voz do Senhor, porque senão você será presa fácil para Satanás. Vai tomar uma atitude achando que era de Deus e não era, daqui a pouco você não vai entender porque a sua vida deu tudo errado. Porque você não está conectado com o Senhor. Meus irmãos, tomem muito cuidado com isso, gente. Um dos maiores campos de batalha que nós estamos inseridos é na nossa mente. Se nós não controlarmos a nossa mente, vamos perecer, irmãos. Por mais que tenhamos conhecimento da palavra, por mais que a gente vá à igreja, que a gente se relacione com o Senhor, irmãos, se você não controlar a sua mente, você não consegue chegar no objetivo. Você tem que crer na palavra de Deus. Se você duvidou, você negou a fé. Você vai colocar dúvida, vai colocar os maus olhos, ele vai colocar pensamentos aparentemente de Deus para você segui-los, e aí você vai dar de cara com a parede porque não era de Deus. A palavra do Senhor já diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, tenham discernimento espiritual para entender quando é a voz do Senhor falando contigo, quando é a voz de Satanás e quando é a sua própria. Deus vai te dar o discernimento para isso. Você não tem, peça ao Senhor, mas não se permita, irmãos, viver numa hipocrisia. Não se permita ficar esquentando bancos de igrejas como eu fui, como eu fiz durante 8 anos da minha vida. Eu não sabia que eu estava cheia do espírito do engano. Eu não sabia. Muito cuidado, irmãos, com isso. A nossa vida espiritual, gente, depende muito da nossa obediência à palavra de Deus. Muito. E vocês precisam despertar para a fé nesse sentido. Na verdade, em todos os sentidos. Assiste os outros vídeos dessa série, irmão.
A cada leitura que eu tenho desse livro, isso tem enriquecido demais a minha vida espiritual. E eu espero que enriqueça também a sua, para a glória do nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês.